Muito boa noite, boa tarde, ou seja lá o período em que você estiver me assistindo. Hoje eu vou fazer uma análise do jogo Inter de Limeira 0, Santos 0. Foi um jogo, confesso, que foi um pouco decepcionante, mas calma, muita calma. Foram pouco tempo de pré-temporada, muitos desfalques de jogadores com Covid, voltando de lesão, Goulart, Marinho, Léo Batistão, Sandri, Felipe Jonathan, entre outros jogadores aí que são desfalque e claro que ia prejudicar sim na estreia, mas confesso que pela expectativa que eu tinha, eu esperava um pouco mais, tá? A gente estava sem o nosso treinador, que deixou muito a desejar lá na beira do gramado, o auxiliar. Foi um cara que foi muito omisso, não ouvi a voz dele no jogo. Não sei também se é porque o microfone estava perto dele ou não, mas eu senti que foi um cara muito omisso, foi querer fazer substituição muito tarde. A expulsão do Pirani também foi determinante para o resultado desse jogo, tá? O Santos estava jogando mal já, mas estava meio que sob controle, não estava sofrendo sustos, não estava atacando muito também, estava até tocando um pouco bem a bola, mas não estava criando jogadas, não estava finalizando a gol. A partir do momento que o Pirani foi expulso, que eu acho que o árbitro foi extremamente rigoroso, eu vejo a expulsão como o cara tá visando a bola, ele foi visando a bola, na hora do VAR ali ele analisou o lance, olhando pela câmera lenta, discordo completamente do que foi feito, foi um lance duro, mas eu acho que o vermelho ali, primeira falta dele no jogo, eu acho que não cabia o vermelho. Foi extremamente rigoroso e acabou prejudicando a partida. Ficou um jogo praticamente que só deu a Inter no segundo tempo, né? E para mim foi muito determinante essa expulsão. Os jogadores se desgastam muito por ter que correr por mais um jogador e isso acaba deixando o jogo triste, né? Mas nem tudo é coisa ruim, né? A gente teve muitas não, mas algumas novidades muito boas, principalmente o nosso zagueiro, o Eduardo Bauerman, foi um cara que muito seguro na bola aérea, a saída de jogo dele é muito boa também, um cara muito seguro, muito consciente, que sabe sair jogando. Deu até uma arrancadinha de Luan Pérez ali, me deu até uma certa saudade, não deu muito certo, mas ele tenta, ele é bom, tá? Eu gostei, a primeira impressão dele é muito boa, a camisa do Santos é muito pesada, então às vezes fica aquela estreia do cara, então será que ele vai jogar bem? Vamos ver, o Eduardo Bauerman, eu acho que ele vestiu a camisa muito bem e teve uma partida excelente, mas não condiz muito com o que foi a partida, tá? Apesar da boa novidade que o Santos teve. Agora, falar de jogador a jogador, o nosso melhor, com certeza, hoje foi o João Paulo, que fez pelo menos 2 ou 3 defesas. Eu acho que aquela da falta foi uma defesa muito difícil, apesar de não... foi uma falta de muito longe, mas é uma bola rasante, é uma bola que fica quicando no gramado, tem muita gente na frente, por ser de muito longe tem muita gente na frente, pode haver desvios, pode enganar o goleiro de alguma forma, então eu vejo como uma falta muito difícil de defender. O Luiz Felipe foi um zagueiro que foi seguro também, foi muito bem na bola aérea, como sempre, deu até uns 2 lançamentos bons, mas muito prejudicado também no segundo tempo. Sofreram muito, a zaga, os 3 sofreram muito, a zaga foi muito exigida e ainda bem, graças ao João Paulo e à trave e aos zagueiros, a gente não tomou gol. O Velasquez dos 3, eu acho que ele foi um pouco abaixo, mas eu também consigo entender, ele é um cara que está voltando de lesão, não está com muito ritmo de jogo e jogou ano passado centralizado, eu prefiro ele centralizado até porque ele tem pouca velocidade. Até na esquerda ele jogou ano passado, mas eu acho que a praia dele, como estamos sem o Kaique agora, eu acho que a praia dele é mais centralizado, eu acho que ele mais cobriu o Kaique ali, acho que ele quebrou um pouco de galho ali, porque eu vejo ele mais como um zagueiro central, nessa formação de 3 zagueiros, claro. Falar do Madison, que foi apagado, é triste porque
é o único lateral que a gente tem. O Santos subiu o Sandro, mas a gente não sabe, é uma incógnita se ele vai ser bom ou não. Não acredito que ele vá botar o Sandro. Daniel Guedes, não sou muito fã, não sei como ele tá nos treinamentos, se o Carille gostar dele, pode ser até que ele coloque o Daniel Guedes, mas vamos ver no decorrer da temporada. O Madison, ele é um cara que eu vejo que quando ele vai na linha de fundo ele toma muitas decisões erradas. Ele é um cara que ele é titular muito pelos gols que ele fez, que é de cabeça, mas quando ele não faz a parte boa ofensiva, ele acaba sendo apagado no jogo, porque ele não é muito bom defensivamente e toma muitas decisões erradas lá na frente. Eu acho que aquele último passe que se fala muito, ele erra. O Lucas Braga foi um cara que estava bem no primeiro tempo. Ele consegue driblar os adversários. Quem está na frente dele, ele consegue passar pelo adversário. Ele sempre passa pelos adversários, é impressionante. Só que ele é um cara que se entrega muito pelo time, né? Ele coloca tudo dentro de campo. Gosto muito do Lucas Braga. A única crítica que eu tenho ao Lucas Braga é que, por ele chegar muito, eu gostaria que ele chutasse mais ao gol, que ele tivesse uma perna esquerda, que ele pudesse concluir melhor as jogadas. Muitas vezes ele vai para a linha de fundo e dá um cruzamento fraco, ou dá um cruzamento muito forte, nunca é na medida, às vezes toma algumas decisões erradas, mas gosto muito do Lucas. Eu acredito que ele possa evoluir nisso, e eu acredito que ele vai evoluir nisso sim. Falar do Camacho, que ele é um cara que tem uma visão boa de jogo, ele tem um bom passe, apesar de não ter muita intensidade na marcação, mas eu vejo o Camacho como um cara um pouco afobado na hora de marcar, inclusive. Às vezes ele confunde um pouco intensidade com, às vezes eu digo até um pouco de inocência, né, nas faltas que ele faz. Ele faz umas faltas que eu vejo que, que nem ele tomou um cartão amarelo, que foi realmente para amarelo. Aí 2 lances depois ele praticamente dá uma solada no tornozelo do cara, que eu acho que se o árbitro tivesse um pouquinho mais perto, ele expulsaria o Camacho já no primeiro tempo, antes do Pirani. Então ele é um cara que, pela experiência, ele deveria tomar um pouco mais de cuidado nisso, tá? Agora, falar um pouco do Vinícius Anocelo. Ele é um cara que deu uns passes bons, que o Marcos Guilherme não conseguiu dominar. Ele tem uma ótima visão de jogo também, ele é inteligente, apesar de ter errado passes hoje, mas primeira partida da temporada, vou passar um paninho pros erros de passe, tá? A Inter de Limeira teve muito mais tempo de preparação, apesar de ser um time tecnicamente muito pior, mas eu acredito que pesa um pouco sim a questão no acerto de passe. Até como o Renato, que estava comentando o jogo, mesmo falou, né? Então, nesse caso, eu vou passar um pano, tá? O Gabriel Pirani, muito apagado pelo que ele costuma apresentar. Gosto muito do Pirani. Ele é um cara que vai pra cima, ele é um cara que pega a bola, ele procura a bola, ele recebe muita bola, ele conduz a bola até o ataque, ele finaliza, ele dá passes decisivos pro gol. Então, eu senti ele apagado e eu senti que ele poderia ter entregue mais ao jogo, e eu acredito que a expulsão dele foi determinante para o resultado de hoje, que eu considero negativo pela disparidade técnica que tem o Santos, né? Mas eu acredito que isso fez que ele tenha sim jogado mal. Ele poderia ter se apresentado melhor, o Gabriel Pirani, mas tudo bem, era o primeiro jogo da temporada, então também eu vou passar um pano pro Pirani, que eu gosto muito. Falar agora do Marcos Guilherme, que foi uma partida horrorosa na minha opinião. Ele é um cara que ele é muito esforçado, mas só. Às vezes ele dá uns lampejos de fazer um gol, uma jogada, mas ele é um cara que acaba com muitas jogadas. Hoje ele acabou com muitas jogadas, ele errou muitos passes, ele tomou decisões erradas, ele não dominou a bola bem, numa bola que o Zanocelo deu. Ele deixou a bola passar, ele meio que fez hora extra em campo, ele não deveria estar em campo. Eu acho que no segundo tempo, eu acho que o Ângelo deveria ser titular, mas como não foi, eu esperava que ele fosse substituído
no segundo, assim no intervalo mesmo, o Marcos Guilherme. Talvez a expulsão do Pirani possa ter influenciado na decisão do técnico não ter colocado o Ângelo, mas aí é outra história. Como o Marcos Guilherme não é um cara de marcação, acho que ele poderia ter recuado um pouco o Zanocelo e ter colocado o Ângelo no lugar do Marcos Guilherme, que estava praticamente inútil na partida, né? Não fez muita coisa, ficou muito apagado e quando aparecia errava. E uma partida muito agradável falar sobre o Marcos Leonardo, uma partida muito agradável dele. É um cara que segurou muito a bola quando veio, porque veio poucas bolas para ele, soube segurar o zagueiro, soube fazer boas jogadas, aparecendo na linha de fundo, velocidade. Eu senti que ele estava rápido, senti que é um cara que chamava muito o jogo para ele, apesar de estar muito isolado, principalmente depois da expulsão. Mas ele fez a jogada para mim do jogo, foi aquela que ele fez com o Bruno, que ele esperou o Bruno vir, se infiltrar e fez um passe maravilhoso que, pô, se fizesse um golzinho ali seria ótimo, mas infelizmente não fez. Fala do Bruno agora, que é um cara que foi muito contestado na contratação. Eu entendo a torcida de ter esse preconceito, entre aspas. É um cara que foi rebaixado para a Série C com Vitória, mas eu prefiro julgar só depois que ele realmente jogar, né? Então ele foi um cara que gostei muito, muita personalidade, muita visão de jogo. Nessa jogada mesmo que eu citei com o Marcos Leonardo, ele fez um lançamento maravilhoso para o Marcos Leonardo atrás do meio de campo, tá? Se você reparar no lance certinho, foi atrás do meio de campo. Ele pegou a bola, fez esse lançamento e na mesma jogada ele chegou até a área, passou para poder finalizar. Foi uma finalização que ele fez certo, passou do lado acho que chegou a tocar na trave a bola. E por muito pouco que essa bola não entrou, ele seria muito coroado se ele fizesse esse gol na estreia. Mas é um cara que eu gostei muito, me surpreendeu, inclusive. Falaram que ele foi bem nos treinos e tudo, mas estreia, um a menos, vestindo a camisa do Santos, que é muito pesada comparado aos outros clubes que ele jogou. Ele foi um cara que me surpreendeu bastante. Eu tenho criei muita expectativa com ele depois dessa partida que ele fez. Não teve muita coisa para ele fazer, mas o que ele conseguiu fazer foi muito bem feito, tá? E o Ângelo não teve muito tempo para pegar na bola, então não tem muito o que falar sobre o Ângelo. Só fico realmente triste porque com a ausência do Marinho, eu acredito que o Ângelo deveria ter sido titular nessa partida. Não só nessa, como durante a temporada inteira, porque se o Marinho ficar nessa, eu acho melhor realmente não continuar com ele, porque, pô, se o cara quer continuar no Santos, ele continua. Se o cara quer sair, sai. Agora ficar tomando lugar de jogador, eu também não concordo muito. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Foi um vídeo longo, tá? Mas é a minha primeira vez, eu pretendo melhorar, eu busco feedback, quem puder dar um feedback. Não vou ficar pedindo like para se inscrever no canal nem nada, o foco do canal não é esse. É só falar mesmo desse time aí que faz tanta gente sofrer, mas a gente se diverte bastante. Muito obrigado, tenha uma boa noite ou bom período que você estiver assistindo aí. Valeu, obrigado.